A paz do Senhor Jesus, queridos irmãos, graças a Deus por esse final de semana precioso, esse tempo de comunhão, de reunião, através da mídia, através da internet, através desse culto online e também através do nosso culto presencial. Graças a Deus porque o Senhor está nos dando a graça de nos encontrarmos mais uma vez como igreja, utilizando os recursos de que nós dispomos. Eu tinha falado semana passada que a palavra da semana passada, segundo as Escrituras, seria um fundamento para a pregação deste domingo, deste final de semana, cujo nome é Como é Poderoso Testemunhar de Jesus. E de fato, é isso que nós estamos fazendo. Eu digo nós, Eu e o Espírito Santo, em nome do Senhor Jesus, com a graça do nosso Deus. A primeira parte dessa pregação é a leitura de alguns textos bíblicos, muito fortes e muito importantes. Eu quero compartilhar com os irmãos aquilo que Deus tem colocado no meu coração, de fato, aquilo que eu creio que o Espírito Santo tem aberto os meus olhos para enxergar nos dias em que nós estamos vivendo. E eu peço que os irmãos sejam compreensivos até comigo, porque há uma urgência para a pregação dessa palavra, não é? Então, fica difícil da gente conter até um certo entusiasmo e um certo tom de gravidade, daquilo que está acontecendo, das coisas que estão acontecendo e surgindo ao nosso redor. Tá? Então, por esse motivo, eu peço aos irmãos que tenham misericórdia de mim, tenham paciência com o seu pastor, comigo, em nome do Senhor Jesus, porque são coisas que são preocupantes, e tão preocupantes que a Bíblia está recheada de palavras, de explicações, de textos bíblicos que foram inspirados pelo Espírito Santo no coração dos seus apóstolos, dos seus profetas, dos seus servos, que escreveram a palavra de Deus, inspirados pelo Espírito Santo. Começando com Apocalipse, capítulo 18, versículos de 1 a 4. A palavra diz: Depois disso, vi outro anjo que descia do céu. Tinha grande autoridade, e a terra foi iluminada por seu esplendor. Ele bradou com voz poderosa: Caiu a grande Babilônia. A Babilônia que é chamada nesses textos de Apocalipse 17, 18 e 19 de a prostituta. Ela se tornou habitação de demônios e antro de todo espírito imundo, antro de toda ave impura e detestável, pois todas as nações beberam do vinho da fúria da sua prostituição. Os reis da terra se prostituíram com ela. À custa do seu luxo excessivo, os negociantes da terra se enriqueceram. Então ouvi outra voz do céu que dizia: Saiam dela, vocês, povo meu, para que vocês não participem dos seus pecados, para que as pragas que vão cair sobre ela não os atinjam. Com uma ênfase muito forte para essa última parte desse texto que diz assim: saiam dela, saiam da Babilônia, saiam desta prática de prostituição, povo meu, para que vocês não participem dos seus pecados, para que as pragas que vão cair sobre ela não os atinjam. Então, uma chamada para o povo de Deus, para a sua igreja, para que saia de Babilônia. Então, se a palavra de Deus está dizendo para sair, é porque existem pessoas, cristãos, crentes, pessoas nascidas de novo, que estão sendo seduzidas, enganadas pelas práticas, pelas ideologias, pela mentalidade da Babilônia, que aqui não é aquela Babilônia antiga, mas é
a mentalidade, o conceito de Babilônia, as práticas de Babilônia, que, como todos nós sabemos, foi depois extinta, não é? Hoje é um país do Oriente Médio, não é, que não tem mais esse nome. Apocalipse 19, em contraposição a isso, 19, 9 e 10 diz assim: E o anjo me disse: escreva, felizes os convidados para o banquete do casamento do Cordeiro. E acrescentou: estas são as palavras verdadeiras de Deus. Então caí aos seus pés para adorá-lo. Mas ele me disse: não faça isso, sou servo como você e como os seus irmãos que se mantêm fiéis ao testemunho de Jesus. Adore a Deus. O testemunho de Jesus é o espírito de profecia. E essa frase, o testemunho de Jesus é o espírito de profecia, é o motivo de ter colocado nessa mensagem o título de Como é poderoso testemunhar de Jesus. Tá certo? O testemunho de Jesus é o espírito de profecia. E é interessante como o comportamento do anjo que traz essa informação para João, que traz essa revelação para João. Aqui não é o Senhor Jesus que está trazendo a revelação, é um anjo que Jesus enviou. Esse anjo que é mencionado aqui em Apocalipse 19. Tá? Diz assim: como João tinha se ajoelhado, ele pensou que fosse Jesus, não é? Tal era o esplendor desse anjo, ele pensou que fosse Jesus, caiu aos pés para adorá-lo. Aí o anjo disse: não faça isso. Eu sou servo como você e como seus irmãos que se mantêm fiéis ao testemunho de Jesus. Manter-se fiel ao testemunho de Jesus. Essa é uma ênfase grande desse texto. O poder do Evangelho, irmãos, esse poder para testemunhar é para quem prega a verdade. Então veja só o que diz Romanos 1, de 16 a 19. Não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu, depois do grego. Porque no Evangelho é revelada a justiça de Deus, a justiça de Deus. Uma justiça que do princípio ao fim é pela fé, como está escrito: o justo viverá pela fé. Portanto, a ira de Deus é revelada do céu contra toda a impiedade e injustiça dos homens que suprimem a verdade pela injustiça. Pois o que de Deus se pode conhecer é manifesto entre eles, porque Deus lhes manifestou. Então vamos guardando no nosso coração esses preceitos bíblicos, não é? Esses conceitos bíblicos, tá certo? Mostrando aqui que existe uma guerra entre a verdade e a mentira, aqui nesse texto. Tá? Existe uma categoria de pessoas, existem pessoas no mundo que suprime a verdade, retira a verdade de evidência. Não é? Procura ocultar a verdade. Isso feito de maneira deliberada, intencionalmente. Tá? Suprimem a verdade para fazer prevalecer a injustiça. Porque a verdade não lhes dará lucro, não os colocará numa situação de destaque. Então, apenas um pequeno comentário, não é uma interpretação, mas um comentário sobre aquilo que está escrito e que é evidente apenas com a leitura da palavra. Também em João 16, 7, 11, isso é muito importante, irmãos queridos, porque fala muito do poder do testemunho de Jesus, quando ele é feito de uma maneira sincera, honesta, não é? E dentro da verdade da palavra. O Senhor Jesus Cristo dizendo aos seus discípulos: mas eu lhes afirmo que é para o bem de vocês que eu vou. Estava falando aos discípulos da sua ressurreição. Se eu não for, o conselheiro não virá para vocês, o Espírito Santo. Mas se eu for, eu o enviarei. Quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo.
Do pecado, porque os homens não creem em mim. Da justiça, porque vou para o Pai e vocês não me verão mais. E do juízo, porque o príncipe deste mundo já está condenado. Como é que o Espírito Santo vai convencer os homens, as pessoas, do pecado, da justiça e do juízo? Como é que o Espírito Santo vai fazer esse trabalho? Através, é óbvio, da pregação do Evangelho. Nós pregamos o Evangelho e o Espírito Santo convence as pessoas do pecado, da justiça e do juízo. Um outro texto, irmãos, que está em primeira carta a Timóteo, capítulo 1, do 12 ao 17. Então, vários textos que nós estamos lendo nesta manhã. Dou graças a Cristo Jesus, nosso Senhor, que me deu forças e me considerou fiel, designando-me para o ministério, a mim que anteriormente fui blasfemo, perseguidor e insolente, mas alcancei misericórdia, porque o fiz por ignorância e na minha incredulidade. Contudo, a graça de nosso Senhor transbordou sobre mim, juntamente com a fé e o amor que estão em Cristo Jesus. Esta afirmação é fiel e digna de toda aceitação. Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o pior. Mas por isso mesmo alcancei misericórdia, para que, em mim, o pior dos pecadores, Cristo Jesus demonstrasse toda a grandeza da sua paciência, usando-me como um exemplo para aqueles que nele haveriam de crer para a vida eterna. Ao Rei eterno, ao Deus único, imortal e invisível, sejam honra e glória para todos sempre. Amém. Irmãos, o testemunho de Cristo, qual é? Qual é o testemunho que nós damos de Cristo? Ele veio ao mundo para salvar você, como salvou a mim, não importando o quanto ou o quão pecador nós somos ou nós éramos. Sua graça, sua misericórdia e o seu perdão alcançam a todos os que se arrependem dos seus pecados e creem nele para a salvação. Então, este é o Evangelho, esse é o testemunho de Cristo. Ele veio ao mundo para salvar você. Mas eu estou testemunhando desta verdade porque primeiro ele salvou a mim. Ele salvou a mim. Então, por isso eu estou falando disso para você. Então, o poder do testemunho de Cristo começa numa vida que foi resgatada, salva, e na vida de alguém que tem convicção de que não só ele mesmo precisou da interferência de Cristo para a sua salvação, como também ele entende que aquele que ainda não entregou sua vida a Jesus Cristo precisa fazê-lo o mais rápido possível, porque Jesus Cristo vai voltar. Ninguém sabe o dia ou a hora. Então, a igreja do Senhor Jesus, tendo essa convicção, tendo essa visão, tendo esse foco em que Jesus Cristo breve voltará, e ele vai trazer o juízo de Deus juntamente consigo, ele será o próprio juiz. A igreja, então, prega o Evangelho. Esses dias a pastora Rebeca, não é? Que é líder, juntamente com o pastor Paulo, da Missão Paz, irmãos, estava falando sobre a urgência da pregação do Evangelho nos nossos dias. Esta urgência vamos dizer assim, é urgente, né? Até repetindo um pouco o conceito, mas por quê? Porque uma vez que Jesus Cristo morreu na cruz, que ele ressuscitou para a nossa justificação, morreu para nos livrar dos nossos pecados e ressuscitou para a nossa justificação, o relógio está contando para o dia da volta do Senhor Jesus Cristo, para buscar a sua igreja e trazer juízo sobre o mundo, e também para governar sobre a terra durante o milênio, não é? Então, nós já sabemos disso, é urgente essa pregação.
Por que é tão urgente? É mais urgente na medida em que nós pensamos que ao longo desses 2000 anos muita gente já morreu. E aqueles que morreram em Cristo serão ressuscitados. E aqueles que morreram sem Cristo já estão condenados. Por isso, isso traz uma gravidade muito grande, uma urgência ainda maior. Quando nós pregamos este Evangelho, o Espírito Santo se move em profecia, como espírito de profecia. E o Espírito Santo convence as pessoas do pecado, da justiça e do juízo. Deixe-me ler novamente aqui em Apocalipse, quando aquele anjo diz para João: olha, sou servo como você e como seus irmãos que se mantêm fiéis ao testemunho de Jesus. O testemunho de Jesus é o espírito de profecia, o testemunho de Jesus, ou seja, o testemunhar de Jesus. Quando testemunhamos de Jesus, nós liberamos sobre as pessoas, ou é liberado, ou então entra em ação o Espírito Santo para convencer as pessoas do pecado, da justiça e do juízo. Veja só, esse espírito de profecia traz convicção de pecado, traz a confirmação de que Jesus Cristo está no céu ressuscitado, ele voltou para o Pai. E também a convicção de que existe um juízo que já está em ação, porque o príncipe deste mundo já foi condenado, Satanás já está condenado, está aguardando somente o dia de ser lançado no lago que arde com fogo e enxofre, justamente com a besta e o profeta e todos aqueles que não creram no Senhor Jesus. Esse espírito de profecia se move no testemunho fiel. Lembre-se do que o anjo falou. Todos os seus companheiros, todos os seus irmãos, não é, fiéis ao testemunho do Senhor Jesus. Esse testemunho precisa ser fiel, sem a contaminação deste mundo. Vou explicar um pouquinho mais o que significa isso daqui a pouco. O testemunho fiel, irmãos, é fundamental. É uma palavrinha pequenininha de 4 letras apenas, mas ela precisa ser olhada com muito carinho, precisa ser destacada desse texto como uma joia preciosa de grande valor. Porque a infidelidade do testemunho não libera o espírito de profecia. Não libera. Pode despertar a curiosidade. Até o apóstolo Paulo diz assim que algumas pessoas pregam o evangelho por vaidade e até por cobiça, por ganância. Aí ele diz assim, bom, estão pregando o evangelho pelo menos, porque eventualmente alguém pode ser despertado por uma palavra e procurar a Deus de verdade. Mas quando um servo fiel testemunha, o espírito de poder, o espírito de profecia é liberado. E essa pessoa vai receber da parte de Deus, então, a revelação de que ela pecou, de que Jesus Cristo é o único que pode justificá-lo por causa do seu sacrifício na cruz. E de que, se ele não se arrepender dos seus pecados e não entregar a sua vida a Cristo, ele já está condenado, conforme diz a palavra de Deus, e não haverá escapatória para ele. Então, essa é uma realidade, é uma verdade, né? Neste mundo existe muito relativismo. Já foi até pregado em uma das nossas células, infelizmente, numa determinada época, por uma pessoa, que ela foi flagrada, né, essa pessoa pregando que o pecado é relativo, que uma coisa pode ser pecado para um e pode não ser pecado para outra. Então, está acontecendo muito isso dentro da igreja, dentro do corpo de Cristo. Pecado é o que a Bíblia diz que é pecado. Pecado é não crer em Jesus Cristo como Senhor e Salvador. É o único pecado que vai levar as pessoas para o inferno. Quando a pessoa entrega a sua vida a Jesus Cristo, ela deixa a prática do pecado. Deixa o adultério, deixa a prostituição, deixa o roubo, deixa a mentira, deixa as outras coisas, cada uma delas pecados individualmente falando. Mas quando alguém
nasce de novo, então ele só tem o trabalho de manter-se fiel a Deus, conhecer a palavra, encher-se do Espírito Santo, andar em santidade, seguir a Cristo, não é? Para ir vencendo as suas antigas manias, as manias do velho homem, os pecados cometidos pelo velho homem. Isso é uma coisa bastante normal de acontecer. Por isso existe um termo na Bíblia chamado de santificação. Sem santificação, ninguém verá a Deus. Tá certo? Então, a pessoa que estiver se santificando, no processo de santificação, sabendo que ele já é santo pelo sacrifício de Jesus, ele já foi santificado por Cristo diante do Pai. Agora, ele só precisa confiar nessa santificação que já foi feita e abandonar completamente os hábitos da velha humanidade, daquela que nasceu em pecado. Muito bem. Sem influência de ideologias. A igreja não pode testemunhar com a influência de ideologias que não podem mudar nada em um mundo que só será mudado pela presença corpórea de Cristo, que vem reinar com cetro de ferro e julgará as nações e todos os homens. Então não caia no engano do diabo. A única coisa que pode mudar este mundo é o Evangelho. Não existe uma ideologia boa o suficiente, queridos, que possa mudar qualquer situação deste mundo, a não ser o Evangelho do Senhor Jesus Cristo, que transforma os homens de criaturas mortas no espírito, mortos nos seus delitos e pecados, em pessoas vivas que nasceram de novo através da pregação da palavra pelo Espírito Santo. E o Espírito Santo, então, se movendo com poder, como espírito de profecia na vida dessa pessoa. Veja só, segundo aos Coríntios 11, 2 e 3, como o apóstolo Paulo fala sobre essa questão de que a igreja não pode se desviar do propósito dela. O zelo que tenho por vocês é um zelo que vem de Deus. Eu os prometi a um único marido, Cristo, querendo apresentá-los a Ele como uma virgem pura, que é a igreja, a noiva do Senhor Jesus. O que receio e quero evitar é que, assim como a serpente enganou Eva com astúcia, a mente de vocês seja corrompida e se desvie da sua sincera e pura devoção a Cristo. Veja só, queridos, preste bem atenção. Nós mencionamos a princípio que esta Babilônia que age no mundo em que nós estamos vivendo, não se esqueça que o mundo jaz no maligno e que Satanás é o príncipe deste mundo. É chamada na Bíblia de a prostituta. Irmãos, até mesmo por isso é que a igreja é chamada de virgem, a virgem pura, ou seja, aquela que não se prostitui com o mundo. Então veja como é que Deus nos restaurou, nos tirou do meio da prostituição deste mundo para nos dar a sua pureza, por assim dizer, aquilo que a Bíblia chama de virgindade. A virgem não pode se prostituir, como a prostituta do Apocalipse faz, que é chamada em Apocalipse de Babilônia. A prostituta de Apocalipse, o que é? A prostituição, irmãos, ou a prostituta em si, é uma isca, é uma armadilha, é a valorização da aparência e da maquiagem, né, da aparência falsa, uma intimidade falsa, um amor mentiroso, não é amor de fato, um relacionamento vendido e comprado em que tanto o vendedor como o comprador estão se prostituindo. Aquele que se prostitui se torna prostituto também. Uma falsa liberdade oferecida por um falso salvador, que é o espírito do anticristo. Olha, pratique essas coisas, você vai ser feliz. Tá certo? Relacione-se com a pessoa que você achar melhor, da maneira como você achar melhor, e você vai ser feliz.
Obtenha bastante riqueza e você vai ser feliz. É uma falsa liberdade e ela está sendo oferecida por um falso salvador. E o que está sendo usado para isso é a figura da prostituta deste mundo, a ideologia, o pensamento, a mentalidade de Babilônia. É uma aliança diabólica, porque a aliança do casamento é uma aliança divina, quando esse casamento é digno de honra, é sem mácula, é uma aliança divina. Mas essa aliança de prostituição é uma aliança diabólica, um esforço e dedicação que não é correspondido. Uma religião falsa, cujo Deus falso é Mamon, é o príncipe deste mundo. Um estilo de vida que mistura santo com profano, resumindo tudo. Se há uma coisa que a Bíblia deixa clara, é que o povo de Deus não pode misturar o que é santo com o que é profano. A Babilônia, a prostituta, o sistema de governo e de religião vazia deste mundo já está julgado e seu mentor é o diabo, que já está condenado. A igreja não pode se envolver nos negócios deste mundo, de Babilônia. A igreja não deve se envolver nos negócios deste mundo, de Babilônia. O sistema deste mundo é um sistema cujas riquezas nunca chegarão às mãos dos necessitados. A Bíblia, o Senhor Jesus Cristo fala inclusive, quando uma mulher pecadora, quebrou um vaso de alabastro e derramou o perfume sobre os pés do Senhor Jesus Cristo, ungiu Jesus Cristo, não é? Aquilo valia muito dinheiro, né? Se eu não me engano, parece 300 denários, né? E o que seria quase o trabalho de um ano de um trabalhador, quebrou e derramou em Jesus. Aí alguns ficaram, totalmente irritados, não é? Indignados. Mas como é que quebra um negócio valioso desse? Podia ter vendido e podia ter dado aos pobres. Aí o Senhor Jesus Cristo disse: os pobres vocês sempre terão com vocês. Sabe, queridos irmãos, a nossa igreja ajuda aqueles que a igreja pode ajudar. E tem ajudado, de fato, 10, 11, 12, 13, 14 cestas básicas, eventualmente para as pessoas carentes, as pessoas que precisam, eventualmente até com algum dinheiro, uma ou outra pessoa. Muito bem, mas no mundo, no geral, essas riquezas de Babilônia nunca chegarão às mãos dos necessitados. Ao contrário, Babilônia negocia não somente as riquezas, como diz lá nos capítulos anteriores ao 19, 18, 17, negocia o ouro, a prata, os alimentos, mas também negocia os corpos e as almas das pessoas, está escrito na palavra de Deus. Os corpos e as almas das pessoas. E é impressionante ver como Babilônia negocia os corpos e também as almas dessas pessoas, procurando controlar a vida física e a vida emocional das pessoas, da humanidade de um modo geral. Nós estamos presenciando agora uma manipulação através do medo, da mídia, tudo que nós estamos vendo, não é, a respeito daquilo que nós estamos presenciando aí no mundo nesse momento, que as pessoas estão agindo, irmãos, no medo, na incerteza, enfim. Babilônia tem uma mentalidade e um sistema cujas ideologias somente causam divisões, violências e disputas pelo poder. Divisão, violência, disputa pelo poder. Haja visto agora as eleições americanas. As pessoas se confrontando nas ruas, não só gritando umas com as outras, mas batendo, atirando coisas umas nas outras. O Evangelho não faz isso. Aquele que prega o Evangelho pode ser perseguido, pode ser humilhado, pode ser espancado, pode ser morto, mas não revida. Por parte do Evangelho não há agressão. Por parte do Evangelho há testemunho de Cristo. Uma vida de testemunho
e palavras de poder, através das quais é liberada no testemunho fiel o espírito da profecia, o espírito do poder, do espírito do nosso Deus. O sistema de Babilônia é um sistema cujas ambições pelo luxo, riquezas e confortos doentios fazem mergulhar os avarentos em todo tipo de corrupção, assassinatos, abusos de mulheres e crianças, todo tipo de devassidão e de perversões. Por isso a palavra de Deus diz em 1ª carta de Timóteo 6 que aquele que quer ficar rico cai em tentação e cilada e se atormenta a si mesmo em muitas dores. Esta prostituição, porém, irmãos, é apenas a armadilha do diabo para colocar multidões sob o domínio do anticristo. Neste momento, sob o domínio do espírito do anticristo que já age na terra, não é? Desde os tempos de que a igreja foi formada. Em Apocalipse 10, 16, você encontra isso. É apenas uma armadilha do diabo. A própria besta, que é o anticristo, quando se manifestar na face da terra, vai extinguir a prostituta para se estabelecer como Deus. O propósito do anticristo é se estabelecer como Deus. Ele vai, na segunda metade da grande tribulação, se assentar no templo que será erguido lá em Jerusalém. Um templo físico que será erguido lá. E aí ele não vai mais precisar da prostituta para seduzir as nações, para seduzir as pessoas, inclusive os crentes. Ele vai então remover esse sistema mundano chamado Babilônia, esse sistema de prostituição, e vai subjugar a todos debaixo da sua ditadura, do seu governo maquiavélico diabólico. A grande prostituta tem a função neste mundo de distrair o olhar das pessoas. Deixe-me aqui, por isso que eu pedi a sua paciência, eu estou falando algumas coisas um tanto pesadas, não é? Mas é aquilo que está escrito na palavra, irmãos. A palavra prostituta é bem clara na Bíblia, usada de uma maneira bastante clara na Bíblia a respeito de Babilônia. Por exemplo, está lá uma pessoa dirigindo por uma avenida, e essa avenida é um local de prostituição. Como é que as prostitutas fazem? Elas se colocam seminuas à beira da pista, né? Nas calçadas, às vezes na própria rua, e elas procuram de toda maneira chamar a atenção daquelas pessoas. Então, quando aqueles homens, e às vezes até mulheres, passam e veem lá a prostituta ou um prostituto, não é, se oferecendo, então eles são atraídos por aquilo. Eles às vezes nem estão lá para isso, mas eles são atraídos por aquilo. É o que o mundo está procurando fazer comigo e com você. Nos atraindo para nos tirar da nossa rota, nos tirar do rumo aonde nós estamos indo. Queridos irmãos, a prostituta está sendo usada para isso. Esse sistema deste mundo, as coisas que este mundo oferece, as ideologias deste mundo, tudo que uma prostituta pode fazer para conquistar a sua clientela, ela vai fazer. Acontece que naqueles dias, quando o anticristo tiver assumido o poder, não haverá mais riquezas. Ninguém poderá comprar ou vender sem a marca da besta. Hoje nós precisamos de dinheiro, então as pessoas correm atrás de dinheiro. As pessoas querem acumular dinheiro, elas querem mais dinheiro na conta, elas querem mais poder de compra, elas querem mais conforto, querem mais luxo. Mas quando o anticristo assumir, ele vai tirar todas as riquezas, a disponibilidade das riquezas, e vai exigir a sua marca para que eu, você e todas as pessoas, não é? Eu e você não, que não estaremos aqui, nós estaremos com o Senhor Jesus, mas é o que Ele quer fazer nesse momento. Quer dominar a humanidade através da sua marca. Então,
já não será mais necessária a prostituta. Veja só que impressionante, a palavra de Deus diz isso com muita clareza. Em que a igreja está se metendo? Política, ideologismos, disputas raciais, ideológicas, promovendo até ideologias mundanas, como o comunismo, o conservadorismo, a democracia e outros. Irmãos, quando eu falei comunismo aqui, alguns falam, vai falar mal do comunismo. Não, estou falando também da democracia, do conservadorismo e de qualquer outro tipo de ideologia que não seja a mente de Cristo, a mentalidade do Senhor Jesus. Todas essas coisas são para distrair a nossa atenção do verdadeiro propósito de Deus para a nossa vida, que é liberar o espírito de profecia sobre este mundo. Isso só pode ser feito através do testemunho fiel do Senhor Jesus Cristo. Mas, pastor, a gente então não vai participar de política? Vai, você vai votar agora. Na próxima semana você vai votar. Vai dar lá o seu voto. Eu recentemente assinei lá um termo de petição para que não fosse introduzida ideologia de gênero nas escolas. Estava à minha disposição, algo que eu podia fazer sem distrair muito a minha atenção, vamos dizer assim. Uma assinatura eu li lá, isso aqui eu concordo, então assinei e despachei, mandei para lá. E de fato aconteceu que o STF não vai julgar essa questão de ideologia de gênero no dia 11. Então, tudo bem, você pode participar eventualmente, mas irmãos, cuidado, eu vou ter que votar também, eu vou votar. Eu posso não votar e pagar a multa, mas eu vou votar, estou participando, vou votar naquele que eu acho que talvez poderá ajudar um pouco mais a cidade. Bem, é uma opinião, mas eu não vou ficar perdendo as minhas energias e as minhas forças nisso, porque maldito é o homem que confia no homem, não confia no homem. A igreja não pode se envolver nos negócios deste mundo. Eu acho que você, meu querido irmão, está entendendo o que eu estou dizendo. Porque nós só temos uma bandeira. O nome dessa bandeira é Evangelho. Nós só temos uma mensagem. A mensagem é do Evangelho. Nós não temos uma ideologia. Nós temos uma fé. A nossa fé é o Evangelho. Nós só temos um verdadeiro Senhor, o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, e o nome dele é Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. Irmãos, a palavra de Deus diz em Apocalipse 19, 7 e 8. Regozijemo-nos, vamos nos alegrar e dar-lhe glória, pois chegou a hora do casamento do Cordeiro e a sua noiva já se aprontou. Foi-lhe dado para vestir-se linho fino, brilhante e puro. O linho fino são os atos justos dos santos. Quais são os atos justos dos santos? É trazer a justiça do Evangelho para este mundo através da sua vida e da sua pregação. Irmãos queridos, preste bem atenção nisso. É muito normal, é muito natural para a igreja ajudar o necessitado, socorrer aquele que está enfermo, aquele que está em miséria, aquele que precisa de roupa, de alimento, socorrer o órfão, a viúva. Irmãos, isso é muito normal, mas são coisas que também muitas pessoas no mundo fazem. Só que nós não fazemos para nos glorificar a nós mesmos, mas para a glória do Senhor Jesus Cristo. Então, esta roupa da noiva chama-se virgindade, chama não contaminação. E é o contrário da prostituição. A igreja é a noiva de Cristo, não pode se prostituir com os esquemas de Babilônia, com os esquemas da prostituição deste mundo. A noiva não pode se prostituir. Se prostituir, não será noiva de Cristo. Então, a pessoa que estiver envolvida com negócios deste mundo não será a noiva de Cristo, não integrará, não participará, não fará parte da noiva de Cristo, a sua igreja, o corpo do Senhor Jesus. O som do Evangelho, queridos, é o nosso barulho.
Nós nos levantamos contra as injustiças com o som do Evangelho. Denunciamos os desmandos deste mundo com a Bíblia Sagrada, pregando e vivendo a verdade. Nosso propósito é que as pessoas sejam salvas. Não adianta você tirar a pessoa da miséria material, se essa pessoa não for salva. O que adianta para essa pessoa ganhar o mundo todo e perder a sua alma, como diz a palavra? Falando do nosso Deus, da sua palavra, do seu Filho unigênito, que foi entregue por amor de nós, para nos tirar do pecado e da escravidão de Satanás. Nosso testemunho de Cristo, onde quer que seja, se feito com fidelidade, eu disse que ia explicar um pouco mais o que significa essa fidelidade para nós, produzirá poder. Esse testemunho de Cristo, onde quer que seja, se for feito com fidelidade, é o testemunho fiel dos justos, dos santos. Produzirá poder aonde quer que ele seja pregado. Agora, essa fidelidade é uma harmonia entre a motivação que nós temos, qual é a nossa motivação, entre a pureza de intenções e práticas da nossa vida e o propósito da nossa vida como cristãos, que é anunciar Jesus Cristo como único e suficiente Senhor e Salvador. O Espírito Santo não estará em pregações de bocas que misturam a verdade da palavra de Deus com ideias próprias deste mundo corrompido ou com as opiniões daquela própria pessoa. A fidelidade gera poder de Deus neste mundo. Irmãos, há muitos exemplos, queridos. Eu vi pessoas se converterem da noite para o dia, através do poder do convencimento do Espírito Santo. Irmãos, podia ser o melhor pregador deste mundo, mas se o Espírito Santo não estivesse agindo, essas pessoas não poderiam mudar radicalmente assim, como elas mudaram da noite para o dia. Num dia elas eram violentas, agressivas, maus pais, más mães, maus filhos, e o Espírito Santo veio, convenceu do pecado, da justiça e do juízo. Essas pessoas mudaram radicalmente. Você mudou radicalmente. Nós mudamos radicalmente. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. A alegria da adoração de João, ao ouvir a profecia, o fez prostrar-se para adorar. O anjo disse assim: não, eu sou apenas um servo, assim como os seus irmãos que são fiéis ao testemunho do Senhor Jesus Cristo. A igreja, nos últimos tempos, nós temos visto uma parcela da igreja, uma parte significativa, preocupante, afastando-se da adoração e do prostrar-se diante do Deus vivo. Irmãos, nós precisamos do testemunho de um coração fiel, sem contaminação, porque é este que libera o espírito da profecia sobre este mundo. Não é uma curiosidade ou uma frase de efeito que nós estamos dizendo, é uma confrontação da palavra, nos perguntando se somos fiéis ao nosso chamado em Deus de testemunhar de Jesus Cristo. Somos fiéis ao nosso chamado em Deus de testemunhar de Jesus? É isso que move o nosso coração, é isso que está na nossa mais profunda motivação, é isso que está na nossa prática diária, é isso que de fato ocupa a nossa mente, mostrar ao mundo que Jesus Cristo é a única porta de salvação que existe. Jesus diz: eu sou a porta, não uma das portas. Muito bem, queridos irmãos, eu quero terminar essa palavra lendo a letra de uma música antiga, muito antiga. É um hino chamado O Som do Evangelho. Essa letra diz assim: o som do Evangelho já se fez ouvir aqui. Boas novas e alegres, elas são para ti e mim. Assim Deus nos amou, aos pobres pecadores, que dos céus seu Filho deu-nos para sofrer as nossas dores. A voz do Evangelho dá-nos todos a saber que fartura há para todos, sim, para quem com fé comer. O pão da vida sou, satisfeito ficarás. Teus pecados e tua alma lavarei e paz terás. A voz do Evangelho,
ora vem nos avisar do perigo grande e grave para quem se descuidar. Salvai-vos desde já, não vos demoreis aí, em Babilônia. Não vireis para trás os olhos, o perigo jaz aí. A voz do Evangelho, jubiloso som que é, o amor de Jesus Cristo dá perdão mediante a fé. As novas se vos dão de haver um Salvador, poderoso e bondoso, que perdoa o pecador. E o refrão deste hino é: Santa Paz e Perdão. É o eco lá dos céus. Santa Paz e Perdão. Bendito o nosso Deus. Senhor Deus querido, graças te damos por essa palavra, graças te damos pela revelação do Evangelho. Obrigado, Senhor Deus, por nos mostrar, ó Pai, abrir os nossos olhos para que não caiamos nas armadilhas de prostituição deste mundo, para que não nos prostituamos com este mundo, para que não compremos as ideias, o comportamento, as ideologias deste mundo. Ao contrário, que nós rejeitemos todas essas coisas e paguemos o preço somente do Evangelho, ó Deus, preço por sinal que foi pago por Jesus Cristo integralmente e que hoje nós pagamos, ó Deus amado, rejeitando todos os apelos deste mundo e vivendo uma vida de santidade na Tua presença, para que o testemunho do Senhor nas nossas vidas seja um testemunho que libere o Espírito da profecia, conforme Apocalipse, em nome de Jesus Cristo. E para você que ainda não entregou a tua vida a Cristo, abandone este mundo. A Bíblia diz que nós, aqueles que entregamos a vida a Jesus Cristo, morremos para esse mundo. E esse mundo morreu para nós. Morra para este mundo e nasça em Jesus Cristo como um verdadeiro salvo de Deus, uma verdadeira nova criatura. Arrependa-se do seu pecado e entregue a tua vida totalmente a Jesus Cristo. Em nome de Jesus, amém, e que Deus abençoe a todos.